Boa tarde para todos. A história do cristianismo, ela se confunde com a história do processo de dificuldade do homem, de entendimento das mudanças que precisa fazer para que a humanidade consiga alcançar o seu grande objetivo, que é a transformação moral de todos nós. Dentro dos estudos que a doutrina espírita nos oferece, existe um capítulo específico, às vezes pouco observado por muitos dos companheiros que estudam a doutrina espírita, que nos ajuda muito a entender essa história do cristianismo e a relação dele com os homens. E por que o cristianismo teve a história que teve? É um princípio doutrinário chamado inversão social expiatória. Inversão social expiatória é um princípio que existe dentro da lei de causa e efeito e que é utilizado exatamente para corrigir as imperfeições que nós costumamos ter em uma determinada área. Como que funciona? A inversão social expiatória funciona da seguinte maneira: se você de repente começa a desenvolver uma aversão muito grande por um grupo social, se você começa a odiar um grupo social, a rejeitar um grupo social, qual é a consequência da lei de causa e efeito? Nascer dentro desse grupo que você odeia. Isso é da lei. Essa é a melhor estratégia para corrigir as nossas dificuldades de relacionamento, porque se a lei fizesse diferente, por exemplo, você não gosta de determinado grupo social, então você vai morar para lá, vai viver do outro lado para não ter contato com isso. Se fizer isso, aumenta o ódio, aumenta a diferença. Solução: joga a pessoa dentro desse grupo. Para ficar mais claro o que eu estou dizendo, dá para sintetizar o pensamento numa frase: odiou, cai para dentro. Ok? Odiou, cai. Então, por exemplo, quem torce pelo misto, aqui no Mato Grosso, tem que pelo menos uma vez por ano dar uma torcidinha pelo Cuiabá. Porque senão vai nascer numa família de misto fanático. Entendeu? Então funciona assim. A gente na Copa tem que torcer pelo menos uma vez pela Argentina, para não nascer do lado de lá. Então, na verdade, quando você tem algum segmento social que você possui uma rejeição por ele, você tem uma tendência de renascer nele. Você não quer renascer? Então não odeie. Porque odiar significa que você vai renascer no grupo que você não gosta. É a estratégia da lei de causa e efeito para que a gente retire o desamor. Então, por exemplo, o Lacordaire, que é de família árabe, os árabes costumam, não todos, ter uma divergência com os judeus. Eu sou de família judia, o Lacordaire de família árabe. O que acontece para que se resolva o conflito árabe-israelense? Pega judeu e reencarna como árabe. E pega os árabes e reencarna como judeu. Meu Deus, isso é um sofrimento, mas é a forma de diminuir isso. E aí, com essa estratégia, você tende a diminuir o desamor. O que costuma acontecer? Duas coisas. Ou resolve ou não resolve. O que significa resolver? Quando renasce no grupo contrário, você desenvolve uma certa simpatia pelaquela família que agora você nasceu. Em vez de estudar a Torá, vai estudar o Alcorão, vai fazer as celebrações na sexta-feira e não vai fazer mais no sábado, no Shabat. Então vai ter toda uma mudança de conceitos religiosos. Quando desencarnar, sabe que não é tão ruim assim, não? Não é tão ruim? E aí o outro a mesma coisa. Então uma das possibilidades é que você diminua. A outra
é que eu trago tanta agressividade dentro da minha alma, que essa agressividade nem é uma agressividade muçulmana, é uma agressividade que é minha. Então, quando eu troco de lado, eu odeio do mesmo jeito que eu odiava antes, porque a minha religião não é a religião, é o ódio. Estou confundindo? O cara era flamenguista e odiava vascaíno. Vai nascer numa família de vascaínos. Aí ele renasce vascaíno, tem ódio de flamenguista. Por quê? Porque a verdadeira opção dele de futebol é a briga, é bater, é confusão, é ódio. Então, nesses casos, não se consegue de princípio resolver, mas é esse mergulho lá e cá, lá e cá, lá e cá, que vai promovendo o fenômeno de desenvolvimento que a gente precisa passar. A inversão expiatória, ela é usada muito. Geralmente, quando você tem grupos sociais que são muito difíceis, eles renascem trocados. Então, escravos renascem senhores, senhores renascem escravos. Isso é muito comum na lei de causa e efeito. Quem lê alguns livros espíritas, alguns romances, observa o senador romano renascendo como escravo Nestório. Você observa no livro Senzala o senhor da fazenda renascendo como escravo. E aí você vê alguns madeireiros, exploradores de terras indígenas renascendo dentro da aldeia indígena que eles exploravam. Não estou desejando isso para ninguém, tá? Mas aí o cara renasce, como ele é um espírito já velho, ele já é um espírito velho, já é um espírito experimentado, ele nasce na aldeia e ele rápido se torna cacique. E aí ele já quer uma F1000, quer uma antena parabólica, quer Netflix. Por quê? Porque ele só é índio na casca. Por dentro ele é o madeireiro que agora gostou de explorar ele, nasce lá, papai. Então, isso faz parte da lei. Essa inversão social é um dos mecanismos do qual Deus se vale para promover o progresso dos indivíduos. Isso está claro? O cristianismo não passou indene a essa questão. O que acontece com a história do cristianismo? Desde o surgimento do cristianismo, desde o início da mensagem cristã, cadê? Meu Deus! Desde o início da mensagem cristã, nós tínhamos em Jesus um personagem perseguido, uma pessoa que afrontava o poder da época. Então havia muita rejeição ao cristianismo. O cristianismo, ele foi logo quando Jesus surgiu, perseguido pelo poder religioso de Israel, porque as propostas de Jesus desmontavam tudo aquilo que o templo de Jerusalém tinha como verdade. Aquela pompa, aquela forma de ter um conjunto de rituais para se chegar até Deus, um excesso de rigor nas questões exteriores. E Jesus dizia, não, essa coisa exterior não tem, o que tem valor é dentro. Então ele desmontava toda a estrutura de poder que existia. E isso deixava os sacerdotes loucos. Eles ficavam profundamente incomodados. Só que os sacerdotes sabiam que existia uma profecia na época que falava da vinda de um Messias. E vai que aquele cara fosse mesmo o Messias, né? Eles não tinham muita certeza que ele não era, só sabiam que ele estava atrapalhando os negócios. Então era preciso dar um sumiço em Jesus. Mas eles não queriam dar essa solução, porque vai que ele fosse o Messias. Porque se ele for o Messias, o sangue dele cairá sobre nossos filhos e nossos netos. Então, nós temos que encontrar uma estratégia para que ele seja punido, sem que nós nos vejamos inseridos no processo de punição desse indivíduo. Estou sendo claro? Então, eles fizeram o quê? Eles transformaram o crime religioso de Jesus num crime político. Eles mudaram a razão pela qual Jesus deveria ser perseguido. Porque para os judeus, o que incomodava Jesus estar ali é porque ele dizia que ele era o Filho de Deus.
Ele dizia que ele era o Messias e que ele vinha para trazer verdades novas dentro do judaísmo. Isso era péssimo, péssimo. Então, era preciso resolver essa questão sem que os judeus não se envolvessem. Teria que passar isso para os romanos. Então, eles criaram uma forma de levar Jesus para os romanos. Disseram: olha, Pilatos, esse cara aqui, ele está dizendo que ele é o Messias. E Pilatos: o que eu tenho a ver com isso? Porque o Messias é o Filho de Deus. E o que eu tenho a ver com isso? Mas o Messias, ele vem para reinar sobre Israel. Ele vem para ser o rei de Israel. E se ele for o rei de Israel, está afrontando César. Ele está dizendo que ele quer assumir o poder político de Israel. Isso não é verdade. Jesus nunca reivindicou o poder político de Israel. Mas o Messias era vendido ao longo de todas as profecias do Velho Testamento como o rei de Israel, aquele que iria reinar sobre todas as nações e tal. Então eles oferecem Jesus para Pilatos como se Jesus fosse uma questão política. E Pilatos fica numa situação muito difícil, porque eles disseram para ele o seguinte: se você não acolher a nossa denúncia, nós vamos denunciar você a César, dizendo que aqui em Israel tem gente que está se dizendo o rei de Israel e você não toma providência, então você é contra César. Ou você pune esse cara e defende César, ou nós vamos denunciar você para César. Olha a estratégia para que isso seja feito. Eu estou contando isso porque isso está nos evangelhos. Quando Jesus é julgado dentro do Sinédrio naquela noite, eles decidem isso e dizem: mas eles não podemos fazer com que ele caia sobre nós o seu sangue, então levemos ele a Pilatos, que Pilatos seja o sinal. Então, com isso, os judeus saem da jogada e entregam Jesus para o poder romano. Para todos os efeitos, Jesus não foi morto, crucificado, não foi sentenciado pelos judeus, foi por Roma. Se Jesus tivesse sido julgado e condenado pelo templo, ele teria sido apedrejado, porque a pena por crime para Israel era para apedrejamento. Era assim que se sacrificava as pessoas. A mulher adúltera, Estevão, tudo é apedrejamento. Não tem crucificação. A cruz é uma pena romana. Então, eles transferem Jesus para Pilatos e Jesus vai ser julgado por Pilatos, não por ser o Messias, porque isso pouco importava, não por ser o Filho de Deus, porque eles nem sabiam quem era esse Deus único de Israel. Ele foi julgado, sentenciado e crucificado por um crime de sedição, crime de conspiração, qual apresentar-se como sendo o rei de Israel. Se nós bem lembrarmos, sobre a cruz de Jesus estava escrito uma palavra: INRI, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. É porque os romanos faziam assim: quando eles sentenciavam uma pessoa, botava o nome e embaixo o crime. Qual era o nome do sentenciado? Jesus de Nazaré. Qual era o crime? Dizer-se rei de Israel. Então ele foi sacrificado por um crime político. Era uma questão política. Então, o cristianismo, no seu nascedouro, ele deixa de ser uma questão puramente religiosa e passa a ser uma questão política desde o seu nascimento. Os cristãos, quando surgem, passam a ser perseguidos duplamente, perseguidos pelos judeus, porque pregavam uma doutrina que era antipática ao templo de Jerusalém. Vide Saulo de Tarso, visitando a casa do caminho, incomodado com a mensagem que Estevão possuía, conforme a obra Paulo e Estevão, e ao mesmo tempo Roma, incomodada com o crescimento daquela doutrina perturbadora, que atrapalhava os destinos da ocupação de Roma sobre o Estado de Israel. O cristianismo, portanto, surgiu desde o princípio perseguido. Ele já nasceu em processo de perseguição. Os cristãos, naquela época, já começaram a sua história sendo perseguidos desde o princípio. Eu vou aproveitar para comentar uma coisa com vocês
Não tem muito a ver com isso, mas é para aproveitar a oportunidade, já que estamos falando disso. Por que na cruz, quando Jesus estava pregado, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Teria ele deixado de ser um ser elevado e fraquejado? O que aconteceu? Por que ele disse isso, pelo amor de Deus? Porque é uma frase tão perturbadora. A gente imaginar Jesus, o Senhor de todas as coisas, na cruz, reconhecendo a sua pequenez humana e dizendo, se sentindo desamparado de Deus, não é? É uma boa pergunta, né? E a resposta com relação a essa questão está no próprio texto em que ela é dita. Se a gente pegar no Evangelho, onde narra essa passagem, o evangelista se dá o cuidado de dizer assim, que Jesus, estando na cruz, virando-se para a multidão, disse, abre aspas, Eli, Eli, lama sabachthani. Por que ele se deu ao trabalho de dizer isso e não disse logo de uma vez, meu Deus, por que me desamparaste? Por que ele escreve assim, Eli, Eli, lama sabachthani? Por quê? Porque Jesus, usualmente, no coloquial, na fala comum, usava um idioma chamado aramaico. Ele falava aramaico, era a língua que se utilizava na época que Jesus esteve conosco, que é uma mescla do hebraico com o grego. Mas não era hebraico, ele falava aramaico, que era uma língua mais rasteira, mais simples, menos erudita. Mas os textos de Israel, o que estava escrito na Bíblia, estava escrito em hebraico, não está escrito em aramaico. E quando ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, ele não está falando aramaico, está falando hebraico, por isso que o cara coloca entre aspas. Mateus põe entre aspas porque ele não estava falando, ele estava citando. Ele cita, não fala. Porque se fosse imagine uma pessoa que está sendo crucificada, dizer assim, to be or not to be, it's the question. Ninguém vai dizer isso. Vai dizer, está doendo demais, né? Não vai ficar lembrando de um outro, eu vou reclamar minha dor em outro idioma. Não tem sentido, não faz sentido você, na hora da dor, ficar falando num idioma diferente do seu. Então, quando você pega a fala de Jesus na cruz, que ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, você vai ver que Ele é Deus, Eli, meu Deus, Rebbe é mestre, Rabi, meu mestre, Ben, filho, Beni, meu filho. Então, Eli, meu Deus. Eli, Eli, lama, em hebraico lama é por quê? Perguntando, lama, por quê? Sabachth, abandonar, largar, não cuidar, ani sou eu. Então, lama sabachthani, por que abandonou eu? Então, meu Deus, por que me abandonaste? É hebraico puro. Então, se ele está falando hebraico, deve ter em algum lugar. Quando a gente vai na Bíblia procurar, você encontra o Salmo 22, tem essa frase. Esse salmo chama-se O Messias sofre, mas triunfa. O primeiro versículo desse salmo é: meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Em ti confiaram meus pais e meus avós e tu os livraste, e eu me confiei a ti desde o ventre de minha mãe. Eu estou aqui e os homens me cercam, fortes touros de Bazã me rodearam. Eles me veem e me contemplam, balançam as suas cabeças e reviram os beiços, dizendo: confiou no Senhor? Agora que livre-o, pois se nele tem prazer. Mas eu me confiei a ti.
Todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, se derreteu entre as minhas entranhas. Eles me juntaram, transpassaram meus pés e minhas mãos. O ajuntamento de malfeitores me rodeia, um ladrão à esquerda e um à direita. Repartem entre si as minhas vestes e tiram sorte sobre a minha túnica. Isso foi escrito 900 anos antes do nascimento de Jesus. Aí está o sorteio da veste. Transpassaram mãos e pés, crucificação nem existia, nem Roma existia. E a profecia dizia que o Messias teria mãos e pés transpassados. Que seus ossos iriam se desconjuntar, que seriam seus discípulos. Fala da sede, minha língua se pega ao pó da morte. Ele sente sede, também está no texto. Então, as passagens que estavam se desenhando no Calvário estavam previstas nesse salmo. Então, quando Jesus, no alto da cruz, diz Eli, Eli, lama sabachthani, era um recado para os sacerdotes, que conhecem o texto de ponta a cabeça. Quando ouviram aquilo, eles completam o salmo e dizem, meu Deus, ele era mesmo o Messias, fizemos besteira. Porque ele estava recitando o salmo na cruz, mostrando o cenário do que estava se desenhando em volta dele, e que as profecias que haviam sido desenhadas estavam se cumprindo naquele lugar, naquela hora. E aí eu imagino assim, o gosto de guarda-chuva velho que deve ter dado na boca dos sacerdotes, quando eles se deram conta de que eles pegaram o cara errado para crucificar. Então, o cristianismo, desde o princípio, ele já surge como uma doutrina perseguida. Os cristãos, desde sempre foram perseguidos. Dos discípulos do Cristo, os 12 primeiros, um se suicidou, Judas, e os outros 11 permaneceram. Dos 11 que ficaram no colégio apostólico, assim chamado, 10 foram sacrificados de maneira violenta, torturados, violentados, agredidos, degolados. Apenas João é que sobreviveu até o final e não experimentou morte violenta. Os demais todos foram de maneira muito cruel. E a história do cristianismo se confunde com uma história de violência, com uma história de agressividade desde os primeiros tempos em que o cristianismo surgiu. Eles eram, em princípio, perseguidos em Jerusalém, pelo templo, e na medida em que Saulo de Tarso foi fazendo a divulgação dessa mensagem, e essa mensagem foi se distribuindo e chegando a Roma, Roma também passou a perseguir esses mesmos cristãos. Qual a razão pela qual Roma perseguia os cristãos? A razão é porque, primeiramente, eles diziam que os deuses, eram 3 as grandes razões. Primeira grande razão, os deuses do Olimpo não são verdadeiros. Aqueles deuses lá de Afrodite, Eros e etc., Artemis e aqueles deuses lindos, todo mundo gosta de estudar, não eram verdadeiros. O único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Isso era uma afronta para Roma. Desmontar os nossos deuses para a gente aceitar um Deus, sabe lá de onde, de uma colônia pobre que é a colônia da Judéia, vão querer aceitar um Deus desse. Não tem cabimento. Segunda razão, o imperador não é Deus. Isso era o fim da picada, porque o imperador era um Deus. E aí o cristianismo vinha assim, não, ele é um ser humano como nós. Sangra igualzinho. Deus só um. Então isso é um absurdo, você querer dizer que o imperador não é Deus. Esse pessoal tem que ser sacrificado. E a terceira razão é porque o cristianismo, além de dizer que os deuses não existiam, que o imperador não era Deus, dizia que todos eram iguais e não deveria ter escravos. Isso é o fim de tudo, porque se não tem escravo, como é que Roma vai sobreviver sem escravos? Então é uma doutrina nociva, que precisava ser abafada. Então eles eram perseguidos religiosamente em Israel e perseguidos politicamente em Roma. Durante muito tempo, os cristãos em Jerusalém, em Roma, eram levados para os circos, aonde eles eram sacrificados nos circos romanos.
soltavam os leões comiam, outra hora era azeite fervente, outra hora eram postes que eram içados e eles eram molhados no azeite, tocado fogo para iluminar as ruas de Roma. Havia muita perversidade que era cometida para que os cristãos pudessem diminuir. Mas os historiadores dizem que o sangue dos cristãos era como semente. Quando cortava, o sangue pingava no chão e parece que nascia cristão do sangue que caía no chão, mais gente se convertia. E o Império Romano não sabia o que fazer, porque a mensagem do Cristo era uma mensagem profundamente consoladora. Era um mundo marcado pela desigualdade, pela violência, pelo desamor, pela desassistência, por uma série de emoções que levavam as pessoas a não ter esperança no futuro. E o Cristo vinha com uma mensagem de: vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram. Então era toda uma proposta diferente de acolhimento aos que mais padecem. Isso atraía demais as pessoas. Mas o Império Romano não tinha piedade. Todos aqui conhecem a história de Nero, que foi imperador de Roma. Foi o último do período de ouro. Tem Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. Nero, que já é o final de um período do apogeu do Império Romano, ele achava que ele era artista, e uma das vezes que ele estava querendo criar uma música e não tinha inspiração, ele disse: não, toquem fogo na cidade para que o fogo me inspire, eu estou precisando de alguma coisa que me dê emoção. Aí mandou tocar fogo em Roma. Então ele toca fogo em Roma, e quando aquele fogo começa a se alastrar e as pessoas começam a ficar apavoradas, ele então cria uma fake news. Ele diz que foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. E ele se exime da culpa e joga a culpa para os cristãos, que já não eram muito benquistos, e piora mais ainda. Aí é que tem mais morte no circo, mais tortura, mais um monte de coisa. Então os cristãos nessa etapa, eles eram profundamente exigidos exatamente por conta da violência que a sociedade tinha. No livro Há 2000 anos, há uma cena linda em que eles estão reunidos na catacumba e, de repente, um pregador que vem da cidade de Antioquia, ele vem a Roma para pregar para os irmãos. E aí ele faz a pregação: eu estava na minha cidade, Antioquia, e o Senhor me veio e disse: vai a Roma e prega para teus irmãos em Roma, avisa para eles que eles se preparem. E aí ele vai para a catacumba para pregar para os cristãos que estão ali. Quando ele está pregando, no meio da pregação, eles ouvem o tilintar das armas dos soldados entrando pelas galerias das catacumbas, tentando alcançar onde eles estavam, que era um labirinto danado, mas os soldados, de tanto insistir, naquela noite acabaram achando o destino dos cristãos. Quando eles estão orando, entram os soldados romanos e cercam um grupo de cristãos, e as pessoas começam a se desesperar, as mães agarram as crianças naquele desespero, e ele diz: calma, meus irmãos, foi por conta disto que o Senhor me mandou que eu viesse. Não vos desespereis, porque se o Cristo a quem servimos dá aos romanos esta maravilha que é Roma, o que não dará para nós que o servimos a vida inteira? Aí eles se acalmam, os soldados levam e eles vão para o circo, e ali eles são devorados pelos leões. Mas isso é muito comum. Então, de certa forma, ser cristão na primeira época do cristianismo era ter uma vida curta. Você transformar-se em cristão era se condenar a ter um restinho de existência só, porque em breve tempo você seria levado para ser sacrificado. Os cristãos pagavam, portanto, naquele período, a sua crença pela sua vida. Você tem que pagar com a vida física o fato de você crer em Jesus. No livro Boa Nova, quando fala da vida e do sacrifício de Joana de Cusa, apresenta exatamente esta cena, em que o soldado exige que ela renuncie Jesus. E ela não renuncia. Ele a esbofeteia e diz: esse teu Cristo só te ensinou a morrer?
E ela, entre as chamas, diz: não, ele me ensinou também a vos amar. Não é muito fácil, que se fosse eu nem vou dizer o que eu faria, mas a história do cristianismo é uma história de muita dor, de muita violência, de muito sofrimento. E o que é que eu tinha? Eu tinha um grupo do lado de cá que fazia uma oposição enorme ao cristianismo, que matou, torturou, impediu, frustrou, conspirou. Tudo que era possível fazer para que a ideia do cristianismo não prosperasse foi feito. E mesmo assim, ele não acabou. Então pergunto eu: qual a providência tomada pela lei de causa e efeito com relação aos que odiavam o cristianismo? Encarnar tudo dentro. Claro. Eu fico assim imaginando, se fosse eu vendo essa cena, mas Senhor, vamos jogar esse pessoal para perturbar o budismo, vamos jogar lá, manda eles para lá, vai perturbar o Krishna, sei lá quem, manda eles para o Oriente. E Jesus: não, bota eles aqui no cristianismo, mas vai estragar. Não faz mal que estrague, porque eu não estou preocupado com o cristianismo, eu estou preocupado com as almas. Mais importante do que uma doutrina pura é a recuperação dessas almas. Se a doutrina ficar pura, lindo, mas esse pessoal não se recuperar, eu fracassei. Então é melhor eu pegar esse pessoal e trazer. Mas eles vão estragar. Deixa que estrague. Deixa que estrague. Então esse pessoal que era pagão, judeu, ateu, todas aquelas denominações que perseguiam o cristianismo, nasceu tudo dentro. Você odeia? Vai nascer dentro. Quando este grupo se insere no cristianismo, qual a consequência? Nós vamos observar um processo de desvio progressivo do cristianismo. Por que o cristianismo se desviou, pelo amor de Deus? Isso era uma mensagem que Jesus deixou, porque quem encarnou eram os perseguidores. Então, a gente vai observar um processo lento e gradual de descolamento da mensagem cristã, da mensagem original. É ilusão da nossa parte acharmos que, de certa maneira, o cristianismo ficou puro, perfeito durante 300 anos e de repente, pá, chaveou. Não é verdade. Ele veio devagarinho, escorregando um pouquinho, mais um pouquinho. E quando chegou no ano 324, foi que realmente aconteceu uma coisa mais grave, é quando o imperador se converte ao cristianismo. Ele vai a uma batalha, vence a batalha com o símbolo da cruz no escudo, atribui a vitória a Jesus, e daí para frente, coitadinho do cristianismo. Ele admite que o cristianismo passa a ser a religião oficial do império e manda todos os sacerdotes que até então eram pagãos a pregar cristianismo, o novo Deus. É como se fosse assim, você tem um monte de templo budista na Índia, aí você chega lá: gente, a partir de hoje vai ser todo mundo cristão aqui, vamos esquecer esse negócio de Buda, e vocês, todos os templos vão pregar cristianismo. É impossível que esses sacerdotes budistas não preguem um cristianismo com algum traço do budismo. É impossível, porque está em mim. Eu estou cheio de budismo. Como que eu vou pregar? Não, esquece o budismo, falar só cristianismo. Mescla, não tem jeito. E quando, de repente, o cristianismo o paganismo recebeu a missão de pregar cristianismo, ele prega um cristianismo torto. E uma coisa muito triste vai acontecer a partir daí. Os cristãos que eram perseguidos passam a perseguidores. Iludem-se aqueles entre nós que acham que a gente começou a perseguir as pessoas durante a Idade Média, na Inquisição. Nada. O cristianismo começou a perseguir pessoas muito antes.
muito antes. Para você ter uma ideia, no ano 80 havia um bispo chamado Tito, aquele que recebeu uma carta de Paulo de Tarso, epístola a Tito. Tito era bispo, ou seja, era o bispo no sentido de ser o responsável pela igreja. No ano 80, no ano 97, ele estava com 80 anos, no ano 97, acontece uma procissão pagã na cidade dele. E ele, como bispo, como responsável pela igreja cristã, ano 97, não tinha nem 100 anos de cristianismo, ele vai para a frente da procissão para impedir que a procissão aconteça, porque ele é cristão, não vai aceitar uma procissão pagã. Os pagãos matam Tito, porque ele, pela intolerância dele, não queria deixar a procissão. Isso é ano 97. No ano 385 da era cristã, havia uma matemática na cidade de Alexandria, chamada Hipátia. Foi a maior matemática que os gregos já tiveram. Matemática mulher. Matemáticos teve vários. Matemática, era ela. Estudo das cônicas, elipses, hipérboles, círculos. Ela fez trabalhos excepcionais. Foi ela que descobriu que a elipse tinha 2 focos. A mulher era um gênio. Mas ela não era cristã. E ela dizia, eu penso diferente. Eu não penso como vocês, eu penso como pensam os pensadores gregos. Os cristãos assassinaram Hipátia. Foi assassinada por eles. Os cristãos colocaram fogo na biblioteca de Alexandria. A biblioteca de Alexandria teve vários incêndios. Um deles foi feito pelos cristãos. Eles foram lá, estava cheio de obras que eram pagãs, botaram fogo na biblioteca. Isso ano 400, no século IV, estavam colocando fogo. Então, nós que éramos perseguidos, passamos a perseguidores. Por qual razão essa mudança? Porque todo aquele pessoal que era intolerante, estava do lado de fora, passou para o lado de dentro. Então, a intolerância que estava do lado de fora do cristianismo, passou para o lado de dentro. E o cristianismo começou a entortar cada vez mais. Eu não estou dizendo isso no sentido de criticar a religião de outras pessoas, mas para a gente entender o processo histórico espiritual do que aconteceu. Então, durante muito tempo, essas entidades difíceis, perturbadas, elas estiveram dentro do cristianismo na tentativa de se corrigir. Elas não tinham paixão pelo cristianismo. Aí você diz, mas por que teve tanta gente louca dentro da igreja? É porque perseguia, aí caía para dentro. Perseguiam, caiu para dentro. Isso não vai valer, tá? Pessoal que fica olhando alguma família milionária, se eu vou matar um milionário para ver se eu nasço neto do Bill Gates. Não vai funcionar. Para nós não vai funcionar. Mas o que o pessoal fazia? Persegue e aí nascia dentro da igreja cristã. Então a igreja, se você for olhar o cristianismo durante o período da Idade Média, meu pai do céu, quanta loucura a gente fez, torturas. Eu tive a chance uma vez de visitar uma exposição. Estava no Rio de Janeiro, por coincidência, e a exposição estava lá, eu vou visitar. Os 18 instrumentos de tortura da Idade Média. Eu fui ver, gente, é verdade, ó. Tem mesmo. Eu vi chinelo de prego, eu vi cadeira, não vou falar o que eu vi. Eu vi um monte de coisa horrível que era. Então aquelas coisas que o pessoal fala, porque tinha. Eu vi os instrumentos que eram usados. E esses instrumentos, eles eram usados em nome do Cristo. Em nome de Deus, eu te torturo. Já pensou? E assim, olhando de maneira muito clara, a Inquisição, que foi o período mais difícil, não foi um período curto. Foi um período que durou 1260 anos, é mais de 1 milênio a humanidade com essa concepção. Desde o ano 670 até 1810, quer dizer, 1610 a 1870. É um período extremamente longo para que a gente mantenha essa mesma ideologia. E não foi uma pessoa só, foram vários. Então, é muita gente por muito tempo fazendo bobagem. Mas por quê? Porque a gente dentro do cristianismo não conseguia se modificar. Então põe de novo. Então vai de novo. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Nós vivemos durante muito tempo isso.
E quando houve um período em que se percebeu que o cristianismo estava bem difícil, nós estávamos atrapalhando muito o progresso da humanidade, houve um período na Europa que havia muita perturbação, o plano superior disse: nós precisamos de uma outra solução. Então, para que o mundo pudesse progredir, foi criado uma outra doutrina para garantir o progresso da humanidade. Os cristãos estavam tocando fogo em tudo que existia que era diferente do pensamento deles. Então, foi nesse período, no século VII, que surge uma outra doutrina, o islamismo. O Islã de Muhammad, com o Alcorão, Maomé, ele surgiu exatamente para ser uma alternativa para a não destruição do saber humano. Poucas pessoas sabem, mas quando o Islã surgiu para ser o esplendor do conhecimento da humanidade. Logo que o Islã foi criado, na cidade de Bagdá, foi criado um local chamado Bait al-Hikmah, a Casa da Sabedoria. Bait al-Hikmah era um lugar que reunia pensadores, filósofos, estudiosos, cientistas, para pesquisar aquilo que na Europa não se conseguia pesquisar. Estudos sobre ótica, sobre astronomia, sobre medicina avançaram absurdamente no Oriente Médio e não avançavam na Europa. Começou a se criar um abismo enorme entre o Ocidente e o Oriente Médio. Em Bait al-Hikmah haviam pesquisas incríveis. Em Bait al-Hikmah foi onde se criou o primeiro hospital do mundo. Nunca se teve a ideia de criar um hospital. O que é um hospital? É um lugar que entra o doente, a pessoa ali é tratada por profissionais e ela fica curada e sai. Isso foi uma ideia que surgiu no Islã. Não existia isso. Aqueles estudos de balística que Newton fazia foram feitos 300 anos antes pelos árabes em Bait al-Hikmah. Eles estudaram muitas coisas, muito. Foram eles que foram responsáveis por reter o conhecimento que os cristãos estavam destruindo. Quando o Islã percebeu que os cristãos estavam queimando tudo, os árabes foram na Europa, pegaram toda a literatura dos clássicos, Sócrates, Platão, Plotino, Jâmblico, Aristóteles, tudo que tinha lá. Eles capturaram todo esse material, traduziram para o árabe e levaram para Bait al-Hikmah. Lá, eles estudaram durante quase 300 anos e não permitiram com que esse conhecimento fosse destruído. O Islã, nós temos uma dívida impagável com o Islã pela guarda do conhecimento que a humanidade havia construído antes do surgimento do cristianismo na Europa. Não fosse o Islã, a gente teria perdido tudo. E o Islã, depois de um certo período, começa a avançar o território e enfrenta o exército dos cristãos. Os cristãos que perseguiam para o lado de dentro passaram a perseguir para o lado de fora e começaram a lutar com os muçulmanos. Começam as cruzadas. Durante 196 anos são feitas 9 cruzadas. Nessas cruzadas, Jerusalém é tomada e retomada diversas vezes pelos muçulmanos, depois pelo cristão muçulmano. Salah ad-Din, que era um dos grandes, era o sultão do Egito, a gente conhece com o nome de Saladino, foi um dos grandes nomes dos militares muçulmanos que tentava manter uma forma de trabalhar diferente dos cristãos. Para a gente ver como como é o pensamento muçulmano. Uma vez numa batalha entre Salah ad-Din e Ricardo Coração de Leão, Ricardo ficou ilhado e ficou cercado sem acesso à comida. Os muçulmanos destruíram o exército cristão e Ricardo ficou isolado para morrer de fome. Quando Salah ad-Din soube, ele disse: preparem comida e levem para Ricardo. Eu não quero que ele morra de fome. Mandou para ele. Numa outra vez, numa batalha, lutando, feriram o cavalo de Ricardo, ele ficou sozinho, correndo a pé no meio do campo de batalha e se escondeu sem o cavalo dele. Salah ad-Din soube. Mandou 2 cavalos árabes da melhor qualidade para o inimigo. E numa das vezes que eles estavam lutando, Ricardo foi ferido gravemente.
Quando ele soube, ele mandou seus médicos particulares irem cuidar de Ricardo. Por quê? Porque dizia Saladino, um rei não mata outro rei. Eu não quero matar as pessoas, eu só quero tomar Jerusalém. Quando ele tomou Jerusalém, os cristãos ficaram apavorados. Ele perguntou, por que vocês não com medo? Você vai matar todos nós? Não, vocês têm que produzir para mim. Cada um pode cultuar a religião que quiser. Só tem que me reconhecer como Senhor da terra. Quem não me reconhecer, eu mato. Mas se me reconhecer, vai ter vida longa. E esse era o modelo que a gente tinha. Só que o que aconteceu? Os cristãos, que eram os antigos pagãos, que estavam convertidos em cristãos, entraram em guerra com os muçulmanos e passaram a ter ódio de muçulmano. Qual a consequência? Vai nascer muçulmano. Quando eles começam a nascer muçulmanos, se você pegar a história, você vê que quando as cruzadas acabam, Bait al-Hikmah começa a entrar em declínio, porque é quando esses espíritos perturbados vão tudo para o islamismo. Façamos as contas. O Islã começou no ano 700. Hoje nós estamos com 1.300 anos de islamismo. O cristianismo, quando estava com 1.300 anos, estava no auge da Idade Média, estava no auge da Inquisição. Eles estão vivendo hoje o momento da Inquisição deles. E não é porque eles são mais primitivos, é porque as almas que estavam aqui agora estão encostando do lado de lá. É um processo assim, eles estavam pagãos, passaram pelo cristianismo e passaram para o islamismo. Esse movimento que eles vão fazendo, você pode dizer, puxa, mas que desgraça que vira e não resolve. Não, muitos já se transformaram, muitos já mudaram. Tem alguns até que são espíritas que dizem assim, ai, quando eu era cristão, fiz tanta maldade. Por que, meu Deus do céu? Porque eu sou dessa turma. Eu sou desse. Porque eu perseguia cristão. Por isso que está no cristianismo, quer dizer, era pagão, virou cristão, fez besteira, deu uma melhorada básica, está espírita hoje. E quando lembra das histórias do cristianismo, só lembra de Inquisição, tortura em calabouço, fogueira que fez, não tem uma passagem feliz pelo cristianismo, porque são almas que aportaram no cristianismo como forma de resolver a aversão que possuíam pela doutrina. Eu estou confundindo vocês no que eu estou falando? Depois de muita tentativa de resolver esse pessoal, e tendo ficado uma massa que não resolvia, tinha um pessoal bem difícil que mesmo migrando para lá, para cá, não resolvia. O Cristo monta um plano para que a gente consiga resolver a nossa história. O plano dele tem 3 pontos. O primeiro ponto era recuperar o saber perdido. Esse era o primeiro. Mas para recuperar o saber perdido, eu não podia ter esse monte de espírito perturbado por aqui. Então o que eles fazem? Eles recolhem uma quantidade enorme de entidades perturbadas, recolhe esse pessoal todo e leva para o mundo espiritual. Diz, vocês agora só vão encarnar a conta-gotas. Não dá para vir todo mundo não, porque vocês já me atrapalharam demais. Não vai ver assim, agora vem você, e quando você voltar, fica aí uns 500 anos pensando, que depois... Vocês já viram que tem algumas entidades que passam 800 anos para reencarnar? É dessa galera. Então tem um pessoal no mundo espiritual, tem aqueles que são parecidos conosco, que são os chamados maus. Nós somos os maus. Mas tem uma outra equipe que são os péssimos, que esses não reencarnam com a mesma facilidade. Você acha que Nabucodonosor, que Odroaco, Gengis Khan, que esses caras vêm a hora que quer, que renasce? Não, eu vou renascer, acho que eu vou ser médico. Vem não, papai, não, demora. Tem até um livro, outro dia eu estava vendo, né? Eustáquio, 15 séculos, não é assim? A capa do livro é assim, 15 séculos.
Coitadinho, gente. Então, existem espíritos que reencarnam e os saltos entre duas encarnações sucessivas são de muitos séculos. Não é fácil para eles virem. E não pode vir de uma vez. Esse pessoal está guardado. Porque se vier tudo de uma vez, desanda. Então tem que vir só um pouquinho. Vem um, foi, fulano já voltou, já, sente lá, agora vai só você, vai lá você. Os outros esperem, depois vocês vão. E assim eles precisam vir, porque eles também precisam melhorar, é uma chance. Eles são almas bem difíceis. Quando eu estou falando assim que são difíceis, eu penso logo no cunhado, na sogra. Não é esse tipo de gente. São espíritos, não é isso. São espíritos que realmente são difíceis. Espíritos perturbados de verdade, que perturbam a ordem social, que promovem guerras. Nós tivemos no século XX guerras mundiais promovidas por espíritos perturbados. Uma entidade desse tipo, ela não reencarna com facilidade. Não é fácil para ela ter encarnações. Por quê? Porque são espíritos com graves problemas que precisam de muito tempo para poder refletir. A gente não vem quando quer, a gente só vem quando diz assim, eu realmente mudei e eu quero tentar de novo. Pode ser que eu erre, mas eu preciso estar convencido em mim de que eu sou capaz de mudar. O meu mentor pode até dizer, ixi, vai dar errado. Mas eu preciso ter crença de que eu vou dar certo. Eu preciso estar movido do sentimento de mudança, para que o mentor diga, está convencido, meu filho? Estou. Então eu vou segurar na sua mão e você vai descer. Porque é importante eles virem. Só que para que esses espíritos consigam mudar, demora. Porque eles são muito convencidos das coisas que eles acreditam. Então essas entidades foram recolhidas e pôde ser feito o processo de resgate do conhecimento. Quem conhece de história deve lembrar que a arte na Idade Média era horrível. Todo mundo era feio, era uma pintura horrorosa, torto, os pescoços tudo mal colocado, eram umas figuras chapadas, era feio. Parece coisa assim que eu pinto, era feio. De repente, não me perguntem como de repente houve uma mudança assim, ó, pá! E nós tivemos uma quantidade enorme de gênios renascendo ao mesmo tempo, com todo o conhecimento de como se esculpe, como se pinta, como se escreve, como se resgata conhecimento. Então você tem aí Michelangelo, Tintoretto, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, meu Deus, Erasmo de Roterdã, Nicolau Tartaglia, vários nomes que vão construir um fenômeno que os homens do lado de cá deram o mesmo nome que o Cristo deu do lado de lá. Ele disse, o conhecimento está morto, nós precisamos reviver o conhecimento que morreu. Aí, renascimento. E a gente diz, olha, foi um renascimento. Não há nenhuma teoria humana que explique como foi que em um século surgiram tantos gênios e prontos. E eles ainda dizem assim, quem estuda a história deve ter visto já, que na época do Renascimento, as pessoas pintavam e esculpiam no estilo greco-romano. Por que esculpiam no estilo greco-romano? Porque eram as mesmas almas da época da Roma e da Grécia Antiga que reencarnavam agora para fazer as esculturas. Então, Fídias e os outros escultores da época da Grécia Antiga estavam agora reencarnados. Antigos escritores, Ovídio, Homero, renasciam agora em outros corpos para dar continuidade ao processo literário. E aí nós vamos ter o renascimento do conhecimento. Foi exatamente aí no Renascimento que os europeus foram na Arábia, pegaram os textos e trouxeram de volta, trazendo do árabe para o latim. Aí a gente tem agora o conhecimento dos clássicos, porque os árabes haviam cumprido o papel de preservar esse conhecimento por um certo tempo. A primeira etapa era essa, o resgate do conhecimento. Foi feito. Para fazer, teve que pegar aquela galera que estava perturbando muito, se vocês vão ficar aqui.
E eles foram guardados. Quem foram guardados? Os inquisitores, os intolerantes religiosos, os tiranos. Teve muito tirano na história da humanidade. Muita alma perversa que dominava os povos com perversidade absurda. Alguns nomes assim terríveis que eram cruéis. Átila, por exemplo, Átila foi o rei dos hunos, né? A moeda que Átila cunhou, ele botou o apelido dele na moeda. Átila, o flagelo de Deus. Diziam, mas não é verdade, é claro, que aonde o cavalo de Átila pisava, nem grama mais nascia. O que é bobagem, que o cavalo não tem nada a ver com a história, né? O cavalo é um cavalo, mas só para dizer a crueldade dele. Então, esses homens cruéis, perversos, sanguinários, uma boa parte deles foi recolhida para que eles reencarnassem de maneira muito espaçada. E a humanidade pôde então pegar o conhecimento. Aí nós viemos depois do Renascimento com os enciclopedistas, os iluministas, Revolução Francesa e toda uma mudança que aconteceu na história da humanidade. A Revolução, as pessoas muitas vezes dizem assim: a Inquisição era porque a religião oprimia as pessoas. Não é verdade. Quem oprimia era o Estado, porque o Estado deixava a religião matar. Eu era rei da Espanha e deixava com que a igreja matasse as pessoas dentro do meu território. Eu, rei, era submisso ao Papa. Com a Revolução Francesa, isso acaba. Depois da Revolução Francesa, nunca mais ninguém foi sacrificado pela Inquisição na França, porque ela separou o Estado da religião. E isso foi muito importante para a gente perceber no século XVIII essas mudanças políticas que deveriam se dar. Então, o século XVIII é um século marcado pelas mudanças no campo das liberdades. Então, tem a independência dos Estados Unidos, 1776, tem a independência, vem a Revolução Francesa, 1789, que é o mesmo ano que a gente teve aqui a Inconfidência Mineira, que acabou não dando certo. Nesse período da virada do século é quando acontece a libertação das várias colônias hispânicas em torno do Brasil: Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Peru, Argentina. Então esse é o período dessas libertações. E aí as libertações que acontecem no século XVIII vão dar condição para que no século XIX a gente tenha as liberdades científicas. É no século XIX que vai acontecer o avanço do conhecimento, das ciências, de tudo. Então é um século marcado por isso. Depois viria o século XX com as mudanças que teve, e o século XXI agora. Então é um acelerar do conhecimento quando a gente se desalgemou desse modelo que a gente tinha no passado. Mas esse é só o primeiro ponto do plano daí, são 3. O segundo ponto do plano é preciso, além de conhecimento, um novo lugar, porque o lugar onde está muito manchado de sangue. E aí foi quando se estimulou as grandes navegações e surgiram as nações da Europa, aqui as nações do nosso continente, entre elas o Brasil. Nesse sentido, o Brasil teria como missão, como responsabilidade, segundo algumas obras espíritas, a capacidade de se tornar o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E muita gente diz: você não acredita nisso, não é possível. Pelo amor de Deus, se isso aqui for o coração do mundo, imagine o resto. Meu Deus do céu. Se o coração está assim, então o coração está para ter um infarto desse jeito. Coração doente demais, está com uma veia tudo entupida. Mas na verdade, é preciso que a gente faça uma reflexão sobre isso. Vocês acham que a Casa do Caminho era um local abençoado? O local onde os discípulos começaram o cristianismo, a casa de Simão Pedro, onde Estevão trabalhava, Simão atuava, ali era um lugar abençoado, cheio de energias positivas e um local abençoado por Deus. Era ou não era? Era. Mas o que tinha de doido lá dentro e doente era para acabar. O que mais tinha era enfermo. Eram pouquíssimos os que cuidavam, uma galera de miserável, faminto, todo mundo quebrado lá dentro. Aquilo era a Casa do Caminho, um local de socorro.
Quando se diz Brasil, coração do mundo, não se está dizendo que aqui vai ser um local espetacular, onde as pessoas vão descer no aeroporto e começar a chorar. Não é isso, não. É um local aonde nós vamos ter a oportunidade de exercitar o amor. E eu digo como? Observem. Quando o Brasil foi fundado, era a época do início da Reforma Protestante. Estava um período pesado no mundo, porque os protestantes avançavam na Europa e a Igreja Católica queria frear o crescimento do protestantismo. Tinha lançado em 1526 a Dieta de Espira, que expulsava Lutero das hostes da igreja. Estava um clima muito pesado. E aí eles criaram uma companhia chamada Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus é que fez os jesuítas. Qual era a função dos jesuítas? O jesuíta é o FBI da igreja. Os jesuítas eram os investigadores de quem estava na Inquisição, eram eles que eram os belenguis, que andavam com aquelas cruzes que levavam o pessoal para a fogueira, isso é tudo coisa de jesuíta. Os jesuítas são os mais radicais dos sacerdotes da igreja católica. São eles que buscam o purismo da igreja. É eles que fazem um resgate, o processo de conversão. Você está desviada, vou queimar você. Esse era o papel dos jesuítas. Quando o Brasil foi fundado, precisava mandar uma ordem de religiosos para cá. Quem vamos mandar? Jesuítas. Então veio um pessoal para cá que era na Europa aqueles que a gente já sabe: inquisitor, torturador, arrancador de unha, cabeira de prego e tudo mais. Quem veio entre os jesuítas? Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Ninguém sabe explicar porquê, mas os jesuítas do Brasil não se comportavam como os jesuítas da Europa. Eles chegaram aqui e a missão deles era converter os índios e subjugar os índios e tornar os índios cristãos, para que aumentasse o número de cristãos no mundo, de católicos, porque na Europa o trem estava ficando feio para o lado deles. Eles vieram para cá e fizeram um trabalho lindo. No dia que vocês estiverem em tempo, assistam o filme A Missão, de 1980, com Robert De Niro. Filme lindo, meu Deus do céu. Espetacular. Vocês são muito novos, vocês não tinham nem nascido. Mas é um filme que conta como que os jesuítas se aproximavam dos índios e como que eles agiram de maneira que o governo não gostou, porque em vez de eles ficarem ao lado do governo contra os índios, ficaram a favor dos índios contra o governo. Eles provaram para o governo que os índios, que eles chamavam de selvagens, tocavam violino extraordinariamente. Eles fizeram produção de banana que ficou muito superior a todos os outros cultivadores do local que trabalhavam com mão de obra escrava. Eles provaram que era capaz, sim, de se fazer uma sociedade muito mais desenvolvida, ensinando aqueles índios a serem melhores. Aí a igreja não gostou e bombardeou os acampamentos. Não vou contar o filme para vocês. Não vou dar spoiler. O filme já tem quase 40 anos, mas eu não vou contar. Aí, o certo é que os jesuítas fizeram um trabalho excepcional, mas foram expulsos do Brasil exatamente por isso, porque fizeram um trabalho muito bom. Agora vejam a qualidade do trabalho que a Igreja Católica fez no Brasil. Eu duvido com vocês, eu aposto que vocês consigam sair aqui em qualquer lugar. Pode entrar em qualquer linha, de qualquer buraco daqui do Mato Grosso, de qualquer estado do Brasil, batam na porta de uma casa e perguntem: você já ouviu falar de Jesus? Eu duvido que eles digam que não saibam quem é Jesus. A igreja atingiu 100% dos lares do Brasil. Agora bata nessa porta e pergunta: quem é Buda? Não sabe quem é. Quem é Krishna? Não faço a menor ideia. E existe mais budista no mundo do que cristão, tá? Os budistas são mais numerosos. Ora, se você olhar por essa ótica, o que foi que a Igreja Católica fez? Ela criou toda a plataforma que a gente precisava para isso. Segunda coisa que a Igreja fez, que é maravilhosa. Na Europa, cristianismo é sinônimo de repressão, de opressão, de atraso, de inquisição.
Qual é o sinônimo no Brasil de cristianismo? Quando eu falo, ô fulano, você tem que ser um pouquinho mais cristão, o que é que eu estou dizendo? Que a pessoa tem que ser amorosa, que a pessoa tem que saber perdoar. Então, está associado no Brasil, na raiz do pensamento da ideia de que cristianismo significa ser bom. Essa é uma conquista que a Igreja Católica fez no Brasil. Ela deixou tudo preparado para que o cristianismo aqui não fosse o cristianismo de lá. A Igreja, além de nos dizer que Jesus existia, ela deixou em todas as pessoas que vivem no Brasil a ideia da imortalidade da alma. Não tem? Tem missa de sétimo dia, as almas aparecem, né? E aí, então esse pensamento, ainda que rudimentar da imortalidade, foi semeado aqui. Quando a doutrina espírita aqui chegou, ela encontrou um terreno fértil para que ela pudesse prosperar. Os cultos afros que vieram para o Brasil, com as suas práticas mediúnicas, ajudaram demais com que as pessoas tivessem capacidade de entender o que é um fenômeno mediúnico. Então, também foi um segundo fenômeno que ajudou com que essa ideia se espalhasse. Então, nós estamos num local excepcional para que isso aconteça. E quando se fala de Brasil, coração do mundo, coisa semelhante, é muito comum as pessoas usarem a ideia de que é um local para recolher as almas doentes. É verdade, é um local para recolher as almas doentes. Mas não é só isso. Porque se é coração do mundo, o papel do Brasil é um papel também diante do mundo. Em que sentido? De ser o coração do mundo. Não vamos pensar pessoas. Pensemos as nações como se cada nação fosse uma pessoa, como se cada nação fosse um indivíduo. Qual é o papel dos Estados Unidos? Ele é o indivíduo pensador, é o que vai criar, é a inteligência. Não vai ser o Brasil que vai ser a nação que vai puxar a parte de inteligência. Os Estados Unidos vai cumprir esse papel. O papel do Brasil é coração do mundo. O que é o coração do mundo? Ele, vamos imaginar o Brasil como uma pessoa, socorrendo as outras pessoas que são as outras nações. O que significa isso? Fronteiras abertas, acolhimento das nações com problemas. Nós temos venezuelanos com problema hoje, não pode fechar a fronteira. Tem que acolher. Ah, mas eles têm sarampo, acolhe e vacina. Vacina. Mas vai morrer gente? Vai. Mas a gente não pode negar, porque esse é o sentido de pátria do Evangelho. Se alguma outra nação da América Latina passar por algum problema e ela precisar de ajuda, nós não poderemos fechar as portas. Tem que acolher. Nós temos a responsabilidade de acolher esses indivíduos. Esse é o nosso papel. Essa é a missão que a gente tem para desempenhar, de fazer esse processo de socorro das pessoas que estão em nosso redor e das nações que irão precisar da nossa ajuda. A gente às vezes fica preocupado, dizendo assim, mas se abrir as portas aí, esse pessoal aí do islamismo vai entrar aqui, vai virar o Zezéu dentro do Brasil, daqui a pouco nós estamos tudo louco com eles. Olha, é provável que isso aconteça. É provável, o islamismo está avançando muito na Europa. Os europeus não têm filho e eles têm, então eles vão se multiplicando e os cristãos vão sumindo. Várias igrejas na Europa estão se transformando em mesquitas. E cada vez mais vai ter mais muçulmano na Europa do que cristão. Daqui a pouco eles vão ser maioria, vão votar e vão eleger e vai mudar o modelo de sociedade europeia. Isso aí, olhando, eu do IBGE, olhando pelo lado demográfico da coisa, o que se espera que aconteça se não houver nenhum acidente de percurso é que eles se tornem mais numerosos mesmo. E ora, se é verdade que eles estão avançando na Europa, não é difícil imaginar que eles vão avançar para cá. O que nos compete fazer? Nós não podemos ficar assim, olha, vai cair, vai cair, vai cair, se ninguém tiver nada vai cair. Caiu, não disse que ia cair? Gente, se vai cair, junta, apara, não deixa cair. O que é que nós podemos fazer? Qual é o movimento que a gente pode fazer agora?
O movimento que nós podemos fazer agora é nos reunirmos com as outras doutrinas antes que o islamismo chegue. Não é para fazer, como a gente vê, reunião de movimento supra-religioso, tão limpo, aí senta todo mundo, olha, esse aqui é o fulano da igreja tal, isso aqui é tal, mas todo mundo se respeitando, mas doido daquilo acabe para ir embora. Um fala assim, meu Deus, quanta bobagem está falando. Não. Então, isso aí não é o que se quer. Nós precisamos fazer um movimento religioso de verdade. E eu vou dar um mote do que a gente pode fazer. A gente reúne as religiões assim. Temos um problema para resolver. Se chama suicídio. O que é que a gente vai fazer? Padre, o que é que o senhor oferece? Pastor, o que é que o senhor tem para oferecer? Porque aqui, mais importante do que doutrina religiosa é a gente salvar as pessoas. Nós temos um problema de droga na cidade. Aí o pastor disse, eu tenho uma clínica de internação. Perfeito. O pessoal que chegava o centro espírita não tem onde internar, não. Manda internar no pastor. É melhor mandar internar ele lá do que você não internar e o cara piorar. A gente precisa trabalhar em rede e aprender a conviver com as diferenças que a gente tem, mas procurando as semelhanças. Então é sentar junto, vamos sentar, vamos discutir. Isso aí tem que ser feito assim. E se a gente fizer isso de verdade, quando o islamismo chegar, diz assim, senta na mesa com a gente, porque nós estamos acostumados a conviver com os diferentes. Mas o que tem acontecido na Europa? A Europa, ela tem segregado os muçulmanos que chegam como se eles fossem cidadãos de segunda categoria. Os franceses, não estou criticando o francês, mas eles não gostam de se misturar com os muçulmanos. Então, não tira, vamos para cá, para essa outra mesa, que esse pessoal aí... Então, eles sentam para cá e ficam para lá. Nos bairros, os bairros são segregados, o bairro de muçulmano é para lá, não se mistura, não se junta. E muçulmano é assim, se você rejeitar, aí piora. Aí que eu fico com raiva. Então você tem que saber acolher, você tem que saber fazer. Nós soubemos fazer isso no Brasil até hoje. Se vocês perceberem, as famílias de japoneses que chegaram aqui, na primeira geração nem falava português dentro de casa, só falava japonês. A segunda não podia namorar com quem era brasileiro, que dava problema. Então, vem aquela primeira geração que é os Nisei, depois vem os Sansei. Quando chegou os não sei, eles já não sabiam mais nada. Nós desmontamos eles. Já viram os árabes? Os árabes chegaram aqui, primeira geração só fala árabe. Em casa só fala árabe. Segunda geração, mais ou menos. Terceira só sabe os palavrões, não sabe mais nada. Por quê? Porque a cultura, nós acolhemos as pessoas. Observem como é que as crianças agem na escola. Primeiro dia de aula, se tiver um coleguinha que for de outra cidade, vai todo mundo para cima dele. Você é de onde? De onde é? Onde é que é? Todo mundo quer ser amigo desse que veio de outra cidade. Todo mundo quer andar com aquele que é diferente. A gente gosta de ficar com aquele que é diferente. Isso é fruto do processo plural que nós tivemos desde o surgimento da nossa história. Quando surgiu a nossa história, nós éramos plurais. Por que a gente nasceu assim? Porque nos Estados Unidos, quando John saiu dos Estados Unidos, da Inglaterra para vir para os Estados Unidos, John trouxe Mary com ele. E quando Joaquim saiu de Portugal para vir para o Brasil, ele não trouxe Maria. Eu preciso ser mais claro? Então mesclou. Querem que eu explique melhor isso? Entenderam? Nos Estados Unidos, a família veio inteira, então ela não misturou. A família era branca, não misturava com os escravos negros. No Brasil, papai. Meu Deus! Aquilo que parece ser a nossa grande carência, é a nossa grande virtude, a gente se misturar. A gente reclama tanto puxa, não podia ser francês, inglês, tinha que ser justo português para colonizar a gente. Foi ótimo, porque essa maneira deles serem tudo estragado foi que fez bem para a gente. Porque é esse erro que fez ser certo. Se nós fôssemos colonizados por franceses, a gente era um nojo. A gente era um nojo. Observem no sul eu não estou falando mal, mas observem no sul
no sul do país, aonde não foi colonizado por português, se eles se misturam? A colônia Pomerode, se ela se mistura? Lá o negócio é difícil. Lá a casa é estilo alemã, você fala alemão, tem que comer chucrute. Agora, português, meu amigo. Como diz o Alberto Almeida, a miscigenação foi tão grande que o brasileiro não tem cara, nem barriga, né? Então a gente é tudo misturado, a gente não... A cara do brasileiro é não ter uma cara específica. E isso é lindo porque a gente se mistura com facilidade. Então quando chega na escola que alguém é de fora, as crianças vão todas para cima. E aí, que tal? Como é você? De onde você veio? Qual é o seu nome? Na hora do intervalo agarrado com o outro que veio de fora. Porque o de fora a gente gosta porque é bacana. Vejam os filmes americanos como é que as crianças de fora são recebidas na escola. Veja se é igual. É um bullying danado. Apanha. Esse não é o formato do Brasil, isso está em nós, isso acabou contaminando positivamente. Nós temos uma natureza acolhedora, é isso que é o coração do mundo, é a gente ser todo desse jeito que parece errado, mas que é o certo, porque a gente acolhe as pessoas, a gente sabe acolher, sabe, nós somos cheios de defeito, mas é esse nosso defeito que faz a gente ter mais virtudes. Eu estou confundindo? Vocês o que eu estou dizendo? Então, na missão do Brasil, a gente não pode deixar de esquecer a missão que nós temos para desenvolver com os nossos companheiros aqui do lado. Com Bolívia, com Equador, com Chile, com Argentina, Venezuela. Se houver conflito, esse pessoal vai vir para cá. Nós temos uma fronteira enorme. E vai ser muita gente que provavelmente vai chegar. E nós temos aqui todos os climas, nós temos aqui terra fértil, nós temos espaço para acolher esse povo. Nós vamos ter que desenvolver as condições, se assim for necessário, para receber esse pessoal todinho. E promover o equilíbrio e a manutenção de todas essas famílias que podem vir para cá. E para que a gente possa se precaver desses problemas que o islamismo possa fazer, nós temos que mover a nossa pedra antes, nós temos que nos juntar antes, fazer a integração nossa antes, para que efetivamente a gente consiga fazer o trabalho que tem que ser feito. Mas o plano do Cristo tem 3 pontos, eu só falei de 2, eu só falei do resgate do saber e do lugar novo, falta o terceiro. O terceiro era preparar a Terra para a transição planetária. A Terra seria preparada com todos esses conhecimentos para a transição. Já tinha o lugar onde essa transição poderia ter mais força. O Brasil estava montado, um novo cristianismo havia surgido, mensagem espírita oferecida para que florescesse essa terra nova. O catolicismo tendo feito o trabalho magistral que fez de ensinar cristianismo para todos os habitantes desse lugar. Estava tudo certo, tudo pronto, maravilha. Agora começar a transição. A transição planetária, como afirma Allan Kardec no livro A Gênese, não se dará por convulsões geológicas, mas por convulsões sociais. Que é o que está acontecendo. Se ninguém percebeu, ligue a televisão para ver. O que aconteceu agora? Todos esses que estavam retidos no mundo espiritual porque eram problemáticos, a torneira abriu e desceu todo mundo. Em todo canto. Eles estão em todo canto. Aqui desceu um bocado. Assim a gente fala, aí o pessoal pensa, então eles são tudo violentos. Nem sempre eles são violentos, às vezes eles não são. Às vezes eles são de outra espécie. Nem todos os espíritos difíceis são obrigatoriamente violentos. Existe um negócio chamado geração neném, já viram? Que nem trabalha e nem estuda. E tem uma geração nem, que nem trabalha, nem estuda e nem está procurando emprego. É verdade, pode colocar na internet. O mundo está cheio de nem. E cheio de nem, então é o que nós temos. Por quê? Porque a nossa sociedade está recebendo uma quantidade muito grande de antigos espíritos que eram os bárbaros do passado. O que faziam os bárbaros? Não plantavam,
não trabalhavam, eles só saqueavam. Então eles gostam de dormir, gostam de descanso e gostam de pegar o que é dos outros. Então eles se encostam nas famílias, eles exploram as pessoas, eles não têm... E não quer dizer que, meu filho não trabalha, então miserável é nem. Não! Às vezes ele não é, mas é que essas ideologias, elas chegam no mundo e elas contaminam para dizer assim, não faz mal nenhum. E eu digo, é mesmo, não faz mal nenhum, né? E eu me contamino dessas ideologias. O que eles estão fazendo hoje na Terra? Em diversas áreas. Eles estão trazendo intolerância religiosa. Já viram como cresceu a intolerância religiosa? Cresceu um bocado. Agora está até menorzinho um pouco, mas há uns 2, 3 anos atrás o negócio estava feio lá para o Oriente Médio. Pondo fogo em gente, degolando pessoas. Estava pesado. Essas estruturas são exatamente movidas por esses espíritos. Eles não são assim tão numerosos, eles são um bocado, mas não são tão, para dizer assim, olha, todos são, nem todos são, mas eles são indutores de comportamento. Eles dizem, não, tem que fazer isso bem, vamos fazer, aí vai um monte de gente que se junta a eles. Então, para que é isso? É para que a gente se defina, eu sou bom ou eu sou mau? Eu sei o que é certo ou não sei? Então, quando eu estou numa sociedade que não tem esses movimentos enlouquecidos, eu não tenho certeza se eu sou bom. Mas quando eu abro a torneira e desço todas essas ideologias em que eu tenho baile funk, alguém já viu? Se não viu, não veja. Isso que você está pensando acontece lá. E isso também. E isso também. Não existe o que não aconteça. E tem gente que acha lindo, gente. E tem gente que acha lindo. Não quer dizer que todas as pessoas que vão no baile funk são do naipe desses espíritos perturbados que renasceram. Mas os que lideram são. E eles criam esses movimentos e, como fosse açúcar, e as mosquinhas pousam tudo em cima. E aí elas se definem. Na parábola do joio e do trigo, eles se definem como joio e não como trigo. É na hora que eles se sentem atraídos por esses movimentos que eles se definem. Na hora que aparece não só a intolerância religiosa, como a promiscuidade, como também os processos de intolerância política que a gente vive hoje no Brasil, uma polarização danada, terrível, né? As pessoas querendo puxar para um lado, puxar para o outro, e aí aproveitando só para dizer, nenhum dos dois lados tem razão absoluta. Se você fechar para um lado, você está errado. Nosso líder não é nenhum dessas pessoas, é Jesus. Tá? Então, quem está certo, estará certo quem mais amar. Se você vai para a rede social e na defesa da sua ideologia você agride os outros, você já errou. Isso não é papel para se fazer. Se para que eu faça o pretenso bem, eu tiver que fazer o mal, tem alguma coisa errada. O bem não pode usar as armas do mal. O bem não... vamos aguardar, vamos usar as armas do bem. Vamos aguardar e vamos usar a arma do bem. O nosso papel é usar a arma do bem. Mas eles vão... Vamos aguardar e vamos usar as armas do bem. Porque quem toma conta da torneira é Jesus. A hora que der, ele fecha, pronto, acabou, não vem mais ninguém. Ele está com a torneira aberta porque ele quer. Então a torneira está aberta, desceu todo mundo. Então tem a intolerância religiosa, intolerância política, tem a promiscuidade, tem a tirania. Todos aqueles que foram guardados durante a Idade Média soltou tudo. Nós estamos com todos eles entre nós para que a gente se defina. Então, no começo da história do cristianismo, a gente morria pelo Cristo. Agora, no mundo atual, a gente tem que viver. Não pode morrer. Tem que morrer, tem que viver. A mensagem da hora é viver pelo Cristo. E é enfrentar esse processo de perturbação coletiva que a sociedade vive, sem se desequilibrar. A pretexto de divulgar o bem, eu não posso fazer o mal, porque isso me revela. Existem duas condutas que revelam que a gente está perturbado. Uma é quando eu vejo esses movimentos perturbadores dizer assim, a solução para isso é matar todo mundo. Se eu tiver essa ideologia, é sinal de que eu não estou entendendo o que é cristianismo.
E estou passando uma mensagem que eu não estou pronto para a regeneração, porque na regeneração não cabe esse tipo de comportamento. Então, se eu tenho agressividade, se eu tenho violência, olha, estou me revelando. Esse pessoal está servindo. Descobri, sou doido. Por quê? Porque eu quero matar todo mundo. Já deletei não sei quantos da minha rede social. Todo dia eu brigo com um. Estou com ódio, saio de grupo de WhatsApp, escolhemos todo mundo, depois eu deleto e saio do grupo. Então isso, eu estou louco. E eu estou achando que eu estou certo. Mas de onde? Você imagina Jesus fazendo isso? Não faz sentido. Então, se nós somos cristãos, não faz sentido agir assim. Como também a gente se... Vocês estão rindo, mas é verdade. É porque vocês não conhecem ninguém que fez isso, é por isso. Uma outra coisa que também é equivocado da nossa parte é a gente entrar no reverso da medalha. É ao invés de eu dizer que eu odeio essas loucuras, eu dizer, eu amei isso. Eu amei. Vou trancar minha faculdade e vou embora para o Oriente Médio, vou pegar um fuzil e vou... Mas teve tanta gente que fez isso. Isso não quer dizer que esses meninos que fizeram isso, que eles são esses espíritos que estão trancados. Não são necessariamente. Mas eles têm um traço ainda de atração por isso. Eles se sentem envolvidos. Aí o que aconteceu? Revelou. O objetivo desses movimentos é revelar quem nós somos. Eu estou revelando quem é você. Se você realmente for uma pessoa correta, a despeito de toda a loucura em seu redor, você vai andar na trilha correta. É isso que vai medir. Então a transição é isso. É você com todos... É como se a gente estivesse andando e tivesse um monte de ímã ao redor de nós. E a gente vai andando e o ímã vai puxando e você vai andando. Se você não tiver força suficiente, esses ímãs puxam você e quando você vê, você está doido que nem os outros, achando que está certo. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, cuidado com esses movimentos que ou a gente odeia e está errado, ou a gente se apaixona, também está errado. Nós temos que aprender a conviver com eles. Saber que nós estamos sendo testados e eles também. O problema nosso de ser cristão no mundo de hoje é ser cristão com esse conhecimento que a doutrina espírita me dá, entendendo os mecanismos da lei de causa e efeito e sabendo que estamos vivendo um período de transição aonde muito será exigido de nós para que a gente consiga fazer o trabalho que a Terra exige que a gente faça. E aí, nós não devemos estar tão aflitos querendo que a transição acabe. Como tem gente, meu Deus, não é que esse negócio acabe logo. Leve esse povo todo embora, pare uma nave espacial, cate esse monte de espírito perturbado, leve tudo e a Terra fica logo boa. Senhor, leve todo mundo. Aí eu estou pedindo que leve todo mundo, mas eu nem sei se eu estou bom ainda para ficar. Entendeu? Eu estou julgando os outros e não estou olhando para mim. Porque no período de transição, desce um monte de alma perturbada e desce algumas almas boas também. Não desce só gente ruim, desce umas almas boas para ajudar. Mas as almas boas que descem não são tão numerosas também. Não pensa que vai descer aí 1 bilhão de espírito luminoso orando. Não vai. Não vai. Eles virão, mas são poucos. Por quê? Porque se eles vierem de maneira muito numerosa, eles vão fazer o serviço e não nós. Quem tem que fazer somos nós. Quem sujou? Vai limpar. Espírito superior não é empregada doméstica que vai descer, limpar o planeta, arrumar tudo. Gente, olha, estamos indo embora, se sujar me chama, eu venho aqui para arrumar daqui a... Não é assim. Eles vão dizer assim, isso tem que ser arrumado. Um Gandhi libertou a Índia. Não foram 2. Basta um libertam a Índia. Paulo de Tarso foi suficiente para divulgar o cristianismo para o mundo inteiro. Então não esperemos que vai vir assim aquela leva de espírito, todo mundo, meu Deus, olha, não é assim. Eles serão poucos, uns mais graduados, outros menos, mas nós é que temos que mostrar a nossa intenção de fazer o bem. Porque mais importante do que a transição no mundo é a transição em nós. A maior pergunta para fazer é, e a Terra já é regeneração? A pergunta é, e eu já sou um espírito de regeneração?
Um espírito de regeneração não é um espírito regenerado, ele é em regeneração. O que significa? Ele está em condições de lutar pelo seu progresso. Se eu estou ainda resistindo ao meu progresso, que uma preguiça miserável, então é porque eu ainda não sou para regeneração. Para ser regeneração, você tem que estar empenhado em efetivamente transformar a sua vida. Esse é o grande recado que o Espiritismo tem para nós, para esses tempos. É um desafio extraordinário. Eu não retiro os méritos dos cristãos da primeira hora que se sacrificaram, sendo comidos por leões, abrindo mão de suas vidas, deixando seus filhos, suas famílias, seus sonhos. Mas o desafio da hora de ser cristão com tantos apelos em torno de nós, com tanta perturbação, e nós tão frágeis num mundo tão enlouquecido, e você não poder desistir e perseverar nessa rota que tem dentro dela não somente a nossa história de vida, mas da nossa família. Saber que nós temos responsabilidades coletivas, porque eu não respondo só por mim, mas eu também sou corresponsável pelo destino daqueles que estão em meu redor, na minha casa, e que eu preciso apostar um pouco mais no socorro daqueles que Deus me deu na condição de filho, de esposa, de marido, de pai, de irmão, de irmã. A gente precisa cuidar de maneira bem atenciosa essas questões para que faça sentido a doutrina espírita nas nossas vidas. E só para concluir, para a gente poder sair para o intervalo, eu quero deixar para vocês um trecho de uma mensagem que está na Revista Espírita de 1865. É do fascículo do mês de agosto. Na edição da FEB é a página 340. A mensagem intitula-se A Chave do Céu e é assinada por Lacordaire. Está ali atrás. Esta mensagem diz o seguinte: que na Terra, para se fazer a caridade, é preciso estabelecer uma prioridade que nem sempre é observada por nós. E nessa mensagem, Lacordaire cria 5 degraus da caridade, que eu queria deixar como mensagem final, porque amanhã já estou indo embora. Então, eu queria deixar como última reflexão para nós os 5 degraus que Lacordaire comenta nessa mensagem. Ele diz que no socorro ao semelhante, na busca do outro, nós temos que estabelecer uma prioridade no socorro às pessoas. E no primeiro degrau, aquele que mais precisa da nossa caridade, do nosso socorro, da nossa ajuda, da nossa misericórdia, são nossos cônjuges e filhos. Para esses, a vossa primeira esmola, a primeira responsabilidade, e aqueles a quem nós mais temos que empenhar as nossas vidas. Não quer dizer que você vai resolver, mas se empenhar, não, é porque se empenhar não é mudar a vida do meu filho, mudar a vida do meu marido, mas é eu entregar o que eu posso entregar de amor. Se eles não vão mudar, aí o problema já é deles. Se eu desisto deles, o problema é meu. Mas se eu não desisto deles, o problema é deles. Estou confundindo vocês? Está lá na mensagem número 18 do livro Momentos de Decisão, chamado Culpa e Resgate. Se é você que desiste, o problema é seu. Se é o outro que não aceita, então o problema é dele. Então você tem que preocupar em você não desistir dos outros. Então o primeiro degrau é cônjuges e filhos. E você tem que fazer isso. Não quero apertar demais, mas assim, todo parente que não é ex, a gente não pode abandonar. Tudo que não pode ser ex. Não existe ex-filho, não tem ex-mãe, não tem ex-pai. Minha ex-avó não existe. Então, tudo que não é ex, a gente não pode largar pela metade. Marido não está na lista, né? Então, a gente tenta até onde dá. Quando não dá, não deu. Se o casamento não der, cuide de 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, não endoidar. Tem gente que separa e fica doido. Ok? Segundo, não odiar. Tem gente que separa e tem ódio, tem mais fotos, o nome da pessoa não pode mais ser pronunciado e tal. E terceiro, não envenene os filhos.
ok? Não endoidar, porque tem um pessoal que faz lipoescultura, pinta o cabelo de azul e tal. Não endoide. Não endoide. Segundo, não odeie. E terceiro, não envenene. Ok? Mas a gente deve apostar o quanto puder no socorro. Com filho não dá para a gente abandonar, a gente não desiste de filho. O filho é drogado, não desista dele. Ele rouba tudo em casa, então coloque ele em outra casa e cuide dele à distância. Mas não abandone, não largue, não corte. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem, Benefícios Pagos com a Ingratidão, que diz o seguinte: se você abandona o outro, você desacelera a evolução dele. Porque ele diz, eu não andei porque me abandonaram. E quando você não abandona, ele se sente culpado por não ter respondido ao que ele recebeu, aí acelera o progresso dele. Então não abandone até para que ele possa andar. Que desistir do outro é desistir de si. Então, primeiro degrau, cônjuges e filhos. Degrau número 2, os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos nossos dias? E por que ele não disse pai e mãe? Porque falou os autores dos vossos dias. Se pai e mãe era mais curto. Por quê? Porque tem gente que é criada pela tia, pela avó, pela irmã mais velha, pela madrinha. Então, a essas pessoas você tem dívida de gratidão. Então, primeiro degrau, cônjuges e filhos. Degrau número 2, os autores dos dias. Degrau número 3, os irmãos consanguíneos, que a gente acha que depois que casa não tem mais vínculo. Cuide dos irmãos. Mesmo com a partilha complicada, todo mundo se odiando por conta dos bens que sobraram, que são poucos, mas todo mundo está brigando para poder pegar um pedaço do terreno, da casa, não brigue com os outros. Então, degrau número 3, os irmãos consanguíneos. Degrau número 4, os amigos do coração. Degrau número 5, os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Que a gente pense nisso e cuide das nossas vidas. Obrigado.